revelação hoje para todos nós, né? Uma mensagem que vem ao encontro de uma necessidade fundamental de todo cristão. E eu quero desafiar você a refletir sobre essa mensagem. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, meu Deus, esta mensagem. Venha, meu Pai, apacentar o Teu povo. Venha nos alimentar, o alimento vivo. A Tua palavra é alimento, alimento eterno. Que esse alimento desça do alto e venha sobre nós, aqui presencialmente, cada um dos que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor, meu Deus, venha ter conosco, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia, glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é adultério espiritual. Diga comigo, adultério espiritual. Para você entender o que eu estou falando, esse versículo de Deuteronômio 6, no versículo 4, é um versículo dos mais populares que se tem dentro da cultura de Israel, do povo judeu. É como hoje aqui a gente tem muitos versículos famosos, né, por todo mundo na cultura brasileira. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e... Então é um versículo assim, muito famoso, não é verdade? Né? Um outro versículo, tudo posso... Você está me entendendo? Então, tem versículos que são populares, né? E um versículo muito popular em Israel é esse, tá? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, o povo de Israel, eles têm assim, esse versículo, na mais alta estima. Eles falam muito sobre isso, né? Eles declaram realmente que o Deus da Bíblia, o Deus do povo judeu, é o único Deus que existe, né? Então eles têm isso estampado em camisa, na faixa, no letreiro do carro, essa coisa toda como o brasileiro faz também aqui com os versículos, né, bíblicos. Agora a gente sabe que no decorrer da história do povo de Deus, nem sempre aquilo que eles falam foi aquilo que eles viveram. A gente vê claramente que por anos a fio, algumas gerações do povo de Deus tinham a pegada de trocar o Criador pela criatura, né? Tinham o hábito de serem infiéis ao seu Deus, né? O cativeiro de 70 anos, por exemplo, foi uma das consequências mais severas que eles enfrentaram, por conta da infidelidade. Gerações foram sucessivamente infiéis, que Deus castigou o povo. A consequência foi eles serem escravos durante 70 anos, né? Isso sem falar naquela questão do bezerro de ouro também, né? Moisés saiu, passou 40 dias, foi o suficiente para eles já fazerem um bezerro de ouro. E tantas outras questões que a gente viu de geração em geração, a gente vê o povo sendo infiel a esse Deus que é o único Deus. Apesar deles falarem que Deus, o Deus de Israel era o único Deus, mesmo assim, gerações e gerações trocavam esse Deus por qualquer outra coisa, né? O interessante é que quando Jesus veio para nos salvar, quando ele se manifestou na terra como homem, ele habitou em meio a uma geração adúltera. A geração de Jesus era uma geração que não servia unicamente ao Senhor, né? A liderança da geração de Jesus adulterou e levou o povo a ser adúltero também. E quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. Lá em Marcos 16, a partir do 1, quando os fariseus colocaram Jesus em prova, pedindo para ele um sinal do céu, ele disse assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal no céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã,
hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Então Jesus foi muito claro, ele adjetivou, ele categorizou aquela geração, a geração dele, do povo de Deus, como uma geração perversa e adúltera, espiritualmente falando. E depois da obra da redenção ser concluída, o apóstolo Tiago fala que dentro da igreja do Senhor tinham pessoas que adulteravam espiritualmente. Tiago 4,4, Tiago fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então a gente vê aqui, nos tempos da antiga aliança, gerações adulteravam espiritualmente. No período do Novo Testamento, dos Evangelhos, quando Jesus pisou na terra, a geração de Cristo era uma geração adúltera. E a gente vê agora, depois da obra redentora, lá na geração dos apóstolos, a gente vê o apóstolo Tiago chamando a geração de uma geração adúltera. Então, o que é adultério? Adultério é uma quebra de uma aliança, é uma traição de um compromisso de exclusividade assumido pelos laços do matrimônio. Adultério é voltar as costas para quem abriu o coração, é abrir a vida e o coração para a ruína ser instalada. Isso é adultério. Adultério espiritual é o quê? É o homem voltado para Deus, mas ao mesmo tempo se agarra ao mundo. É o homem voltado para Deus, mas ao mesmo tempo se agarra a si mesmo. Adultério espiritual é o homem voltado para Deus, mas também pela sua autoglorificação. O interessante é que Tiago fala, a partir do versículo 1 do capítulo 4, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E aí depois disso ele entra com aquele versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então é claro, ou nós somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Se nós dizemos que temos uma amizade, um relacionamento com Deus, mas ainda estamos apegados e servindo as coisas desse mundo, nós já fizemos a nossa escolha. Né? Já fizemos a nossa escolha. Tem aquela ilustração que fala, tinha um camarada que estava em cima do muro. De um lado estava um anjo e do outro lado estava um demônio. Aí o anjo dizia para o cara que estava em cima do muro: rapaz, pula para cá, rapaz, tu pular para cá, eu vou te conduzir para o céu, a porta está bem ali, eu já vou abrir o portão para ti, lá tu vai ter a vida eterna e tudo, lá tu não vai ter choro, não vai ter ranger de dente e tudo mais e tal, vem para cá, rapaz, pula para cá e tal. E aí o camarada olhava para o anjo, fazia assim, olhava, aí ele olhava para o outro lado, o demônio estava lá, e o demônio não falava nada, ficava só olhando para ele, lá. Aí ele olhava para o demônio, olhava para o anjo. E aí, rapaz, pula para cá, meu irmão. Por favor, vem para cá. Pula para cá para esse lado, rapaz. Não pula para aí, que para aí só vai ter isso, aquilo e outro e tal. Vem para esse lado daqui. E o cara lá, né? Até que teve uma hora que ele olhou para o demônio e disse: ei! O demônio olhou para ele. Foi. E tu, cara, tu não vai me oferecer nada, não? O outro aqui está me adulando para me pular para esse lado aqui. E tu não fala nada? Não, não fala nada para ti. E por quê? Não, porque o muro é meu. O muro é meu. Tu está em cima do muro, tu já está do meu lado. Quem está me entendendo aqui? Então você precisa ter esse discernimento.
Ou a gente se posiciona, ou a gente já fez a nossa escolha. Sabe, meus irmãos, infelizmente, a nossa geração é uma geração adúltera também. Porque a cultura do brasileiro, dizer que acredita em Deus, dizer que teme a Deus, dizer que busca até ter experiências com Deus, mas não consegue deixar o mundo e nem os prazeres do mundo. É cultura do brasileiro, e isso inclui o obediência, temer a Deus, participar das atividades religiosas que os aproximam de Deus, mas não abre mão de seguir e servir a outras entidades, a outros guias e conselheiros, as festas que glorificam a carne e promovem o reino das trevas. Comportamentos, padrões, falas, amizades, relacionamentos. Não abre mão. Não abre mão. Então nós precisamos, sabe, irmãos, hoje realmente nos posicionarmos. Então, por ser um hábito cultural, pela Bíblia, é lícito dizer que a cultura do povo brasileiro, diante de Deus, é uma cultura adúltera. É forte, mas é a verdade. Se você perguntar para praticamente todo mundo, escuta, tu acredita em Deus? O quê? Não, rapaz, eu acredito em Deus, eu temo a Deus, Deus acima de tudo. Rapaz, tu acredita em Jesus? Rapaz, não, eu acredito em Jesus, rapaz, Jesus é meu Salvador e tal. E todo mundo tem, né, Deus, tem Jesus na mais alta estima e tudo e tal, e coloca ali de boca e apaixonado, até chora. Mas terminou de falar, está vivendo segundo os rudimentos do mundo. Essa é a verdade. Sabe, irmãos? Agora, isso não assusta o Senhor. Não, porque Ele já sabe que é assim. E nem deve assustar também a igreja, isso é uma realidade. No mundão aí fora, é assim. Agora, o que preocupa é quando a igreja do Senhor começa a adulterar. Aí é preocupante. Porque as pessoas que vivem segundo os rudimentos do mundo, o mundo leva as pessoas ao engano de acharem que estão servindo a Deus quando não estão. Isso aí então é normal. Agora, quando a igreja começa a adulterar, aí é o problema. E por quê, pastor? Porque a igreja, irmãos, a igreja é noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Foi pela igreja que Jesus morreu e ressuscitou. E Ele exige que a sua igreja tenha um padrão, tenha um comportamento. E o interessante é que lá em Apocalipse 19, a partir do 6, diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então olha só o padrão da igreja que vai estar nesse banquete, nas festas, nas bodas do Cordeiro. É essa igreja que o Senhor vem buscar. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, é essa noiva que Jesus vem buscar. É essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar. E nós precisamos ter esse discernimento. Entender que o Senhor vem buscar uma noiva sem mancha, nem ruga, nem mácula. Então as pessoas que compõem essa noiva são pessoas posicionadas. E por quê? Porque ter uma noiva que adultera é complicado demais. Você imagina a noiva preparada para casar,
perto do dia do encontro do casamento, da festa, e a noiva adultera. Por quê? Porque ela descumpriu uma aliança de compromisso com aquele que se comprometeu com ela. Então, Jesus, ele vem buscar aquelas 5 que tinham óleo na candeia. E aquelas outras 5 que não tinham óleo suficiente, vão ficar do lado de fora. Então, é importante nós entendermos isso. Então, a incoerência é a marca do adúltero espiritual. O adúltero quebra sua aliança com o Criador, mas continua cobrando o cumprimento dessa mesma aliança por parte dele. Sabe a pessoa que não é fiel ao Senhor e exige que Deus seja fiel com ela? Aí quando vê a consequência da infidelidade dela, ela se rebela mais ainda com Deus. Porque queria que Deus livrasse, queria que Deus abençoasse, queria que Deus desse o melhor para ela. Mas ela adultera. Né? Tem muita gente que fica revoltada com Deus. Mas, espera aí. Será que se a pessoa está realmente procurando andar num caminho da fidelidade? O adúltero pode até manter o louvor a Deus nos lábios, mas leva para longe dele o coração. Pode manter a aparência de biblicidade, mas seca a alma. Pode alimentar a chama da religiosidade, mas suga a vida da espiritualidade. Por fora, pode estar adornado e belo, mas por dentro pode estar como aquele sepulcro caiado que o nosso Senhor Jesus falou. Consegue manter a coreografia litúrgica, mas destrói o coração. Não impede uma confissão de fé em Jesus, mas enfraquece essa fé na prática. Sabe, irmãos, o fato é que nós falamos tudo isso porque Jesus vem buscar uma noiva e não uma amante. Jesus vem buscar uma noiva e não um crush, como os jovens falam hoje. O apóstolo Paulo, fazendo uma analogia entre a relação de Cristo e a igreja com o marido e a esposa, ele declarou assim lá em Efésios 5, a partir do 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É isso aí. Então Jesus vem buscar sua noiva, purificada, gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, porém santa, separada e sem culpa de nada. E o problema da nossa geração é que muitos ficam com Jesus. Tem um momento de prazer com Jesus. Vem ao culto, vem numa conferência, chora, recebe a visita do Espírito Santo, é quebrantado, se arrepende, se joga, recebe a oração, e tudo isso é bom demais, e eu faço muito isso também. Só que a nossa vida espiritual não pode ser só um encontro de prazer com Jesus. Só uma ficada. Não pode ser só um ritual de eu vir aqui e ali e acolá e achar que de eu fazer tudo direitinho, eu posso ter o argumento de poder viver a minha vida, porque as minhas obrigações eu já fiz todas. Então, se eu vou na igreja, se eu frequento, se eu entendo, se eu leio a Bíblia, se eu faço minhas orações e tudo, então eu já estou de boa, eu posso. O nome disso é religiosidade.
E o Senhor nos chama para uma vida muito mais profunda que isso. Deus quer de nós uma vida mais profunda, um relacionamento mais profundo. Sabe, queridos, muitas músicas, principalmente nos últimos tempos agora, têm, sido entoadas nesse sentido. Tem aquela que fala, eu sou tua casa, eu sou tua morada. Mas a pergunta a se fazer hoje é, nós somos casa de Deus mesmo, ou Ele só nos visita de vez em quando? Quem é que mora mesmo dentro de nós? Ou Ele só dá uma passada? Só dá uma passada de domingo a domingo? Ou então quando a gente está, no aperto, como eu estou agora, com meu filho ali no hospital. Sabe, irmãos, de visita em visita, nós não somos transformados. Não. É por isso que você vê gente indo atrás onde tem um agito, onde tem duas caixinhas de fósforo batendo, onde o negócio está legal. Eu estou lá, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã depois eu estou lá. E as pessoas vão procurando um local assim, tudo. Mas de visita em visita não há transformação. Só há transformação quando o Espírito Santo habita de fato dentro da vida do crente. Só a transformação, o testemunho, o poder de Deus se manifesta de verdade quando a gente abre o nosso coração e deixa de fato Jesus entrar. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei. Sabe o que é cear? É comunhão, é refeição, é mesa. É sentar na mesa e conversar. Esses dias, o irmão Júlio com a irmã Nil abriram as portas da sua casa para nós estarmos lá. Então, tem sido dias de muita comunhão, de sentar na mesa, cear, conversar e orar, e buscar em Deus força, renovo, para a gente continuar na lida e na graça de Deus. Então a transformação vem com comunhão. A transformação vem quando o Espírito Santo de fato habita em nós. E Ele só habita se nós nos posicionarmos a vivermos inteiramente para Ele. Sabe, queridos? Nós precisamos, de fato, escolher o lado em que devemos ficar. Jesus, Ele é longânimo, Ele espera, Ele é compassivo, Ele dá todas as oportunidades. Jesus, Ele faz isso. Mas eu, como pregador do Evangelho, eu tenho pressa. E a minha mensagem para você hoje é essa: decida. Decida, porque os tempos estão assim como você vê. E tem momentos, meus amados, que a única coisa que fica na nossa frente é o Senhor, para a gente se segurar nele. E se nós não tivermos o Senhor? Como é que fica? Eu posso imaginar a minha vida, a vida da minha esposa, nesses anos estando aqui. Tantas coisas fortes já aconteceram conosco. Só acidente grave já aconteceram 5. Acidente de tirar pelo menos uma das nossas vidas. Com esse agora 5. Só com a minha família. Acidentes ferozes, graves, terríveis. E de todos eles o Senhor tem nos livrado. Tem deixado marcas. Mas o Senhor tem nos livrado. Eu fico imaginando se em algum desses 5 acidentes
eu não tivesse o Senhor na minha vida. Então, é esse o desafio que eu quero levar para você nessa noite, sabe? A Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas seriam, por exemplo, egoístas, como diz lá em 2 Timóteo. As pessoas iriam ser amantes de si mesmo, como diz na versão Almeida Corrigida. As pessoas iriam amar mais a si mesmo que ao próprio Senhor, mas não de palavra, mas de ações. Porque as pessoas serão muito individualistas. É o culto ao próprio corpo. Serão amantes de si mesmo. Sabe, irmãos? Sabe aquelas postagens que as pessoas tiram foto sensualizando e botam um versículo lá? Se o culto, louvor, o evento não for do jeito que eu quero, eu não fico e nem eu não participo. Se o pregador não pregar o que eu quero ouvir, eu não concordo, eu não recebo e saio do recinto. Graças a Deus que esse tipo de cultura não tem na Pastures. Mas a palavra de Deus não muda. A Bíblia diz em Mateus 37, foi o Senhor Jesus que disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Prioridade. Nada pode competir na linha de prioridade com o nosso Deus. Eu vejo muitos jovens escolhendo entre Jesus e alguém. Né? Entre Jesus e alguém, eu escolho alguém. Adultério. Né? Isso é muito forte, mas é a verdade. Jesus falou: aquele que amar seu pai, sua mãe, seus bens, qualquer coisa, até a sua vida, mais do que a ele, não é digno dele. Uma outra característica dos homens dos fins dos tempos é que eles serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Note que eles não deixam de ser amigos de Deus, mas passam mais tempo com os prazeres do mundo. Então diz que eles serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então não é que a pessoa não seja amiga de Deus, não é que a pessoa não tenha um relacionamento com Deus, mas é que ela prioriza muito mais os prazeres desse mundo do que o seu relacionamento com Deus. O fato é também que a cultura inútil tem invadido a casa das pessoas. A cultura inútil, diga comigo, cultura inútil. Principalmente através da internet e do celular. E isso tem distraído os crentes de uma forma tão forte que muitos estão como quem dorme. Se não tomarem cuidado, podem ficar até como o Espírito falou pelo apóstolo. Vão ficar realmente sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é uma geração adúltera, que troca uma aliança de noivado por um anel sem compromisso. É quando a gente troca as prioridades, achando que está no mesmo nível, a gente já trocou. E isso é muito sutil. Precisamos, o tempo todo, estar analisando a nossa vida, refletindo diariamente
se o nosso nível de prioridade está dentro do nível de prioridade de Deus para nós. Entenda uma coisa, anel sem compromisso não é casamento. Contrato sem união estável não é casamento. Viver junto não é casamento. Namoro ou romance real não é pré-casamento e test drive. Não é. Aqui na igreja, tudo isso é uma fase para conhecer os defeitos da pessoa. E a pessoa conhecer os outros. Para ver se realmente está disposto a conviver com esses defeitos pelo resto da vida. O problema é que a geração adúltera, que no namoro só vê as qualidades. Aí depois que firma um compromisso, começa a enxergar só o defeito. Aí olha só o defeito, só o defeito, só o defeito, só o defeito. E o que acontece com isso? Duas opções. Ou o adultério, ou a separação. No mundo espiritual, não é diferente. Quando a pessoa olha, ela se compromete, ela sabe que Jesus é a verdade, ela sabe que esse é o caminho da salvação, ela sabe que esse é o certo, mas ela enxerga com um olhar de perda para o reino. Não, vou perder, eu vou deixar, eu não vou mais ter isso, eu não vou mais ter aquilo, né? Eu não vou ter mais a liberdade que eu tenho, eu não vou, então há sentimento de perda, a pessoa fica flertando com o outro lado, aí quando ela percebe, ela já está em cima do muro. Então, o que nós, a igreja do Senhor, precisamos ser, pastor? Precisamos ser fiéis. O contrário do adultério é a fidelidade. O que nós precisamos ser, pastor? Fiéis. Ser fiel até o fim, independente da situação. Independentemente da situação. Eu vejo pessoa que no desespero de perder alguém, no desespero de perder algo, acabam adulterando, acabam trocando a salvação eterna por anos de vida de sofrimento aqui na terra. Acabam cedendo, acabam sendo corrompidos mediante a pressão e a dificuldade. Diante de uma perda, por exemplo, de uma bolsa, de um benefício, de uma causa, de uma situação, diz, olha, tu não vai perder se tu mentir. Coloca aí que tu não é daqui, ou tu é dali, ou tu é dacular. Coloca aí, senão tu vai perder. É sobre isso que eu estou falando. Sabe? É nessas horas que a nossa fé é testada. É nessas horas que Deus nos coloca em prova, diante do diabo, que é quem chega diante dele para nos acusar. É nessas horas. O interessante é que, para uma igreja, o Senhor Jesus falou em Apocalipse 2:10, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você imagina, a situação estava perigosa para essa igreja, e Jesus disse assim, olha, vai apertar mais um pouco. Tu só tem que ser fiel. E se tu for um desses que vai morrer, tu tem que morrer fiel, porque se tu morrer fiel, aí tu vai receber a coroa da vida eterna. Esse deve ser o nosso nível de comprometimento com o nosso Deus. De fato e de verdade. Meus irmãos,
Lembro do testemunho de uma jovem, que hoje não está mais tão jovem, faz muito tempo que isso aconteceu, e ela conta. Ela era adolescente e de repente, ela era crente, da casa dela só ela. E aí de repente, para resumir a história, ela foi diagnosticada com tuberculose. Rapaz, e o pessoal no desespero, bora levar ela ali e tal, pro curandeiro, dar um passe, aquela coisa toda. Ela disse, mas eu sou crente, não pode. Disse, não, mas eu vou levar. E não, vocês não vão me levar. Vai, vou levar. Não vão levar. Nós vamos levar. Se vocês me levarem, na hora que vocês me botarem no bote, eu vou me jogar dentro d'água, mas eu não vou chegar para lá. Mas menina, por que tu está fazendo isso? Não, porque eu sou crente. Eu sei que Jesus tem poder. Vocês não acreditam que Jesus tem poder? Não, aí você está entendendo. Não, Jesus tem poder. Então pronto, então chama o pessoal lá da igreja. Eles oraram em mim. E eles foram lá, chamaram o pessoal oraram, cuidaram dela e ela ficou boa. Conclusão, todo mundo daquela casa recebeu Jesus. Então muitas vezes nós vamos ter que nos posicionarmos. Meus irmãos, há um remédio, há uma cura, há uma saída, há um escape para o adultério. E qual é, pastor? É arrependimento e mudança. João Batista chegou dizendo assim, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo chegou dizendo, arrependam-se porque o reino de Deus já chegou. E hoje eu chego e digo assim, arrependam-se porque o tempo do juízo de Deus está próximo. Não tem mais tempo para continuar fazendo graça da graça de Deus. A trombeta, meus irmãos, está para soar. E o mundo está se preparando para receber o anticristo. Acho que dá para você perceber isso. E a igreja precisa se preparar para se encontrar com o Senhor. Porque Ele está vindo. E não vai mais demorar. E uma vez arrependido, se faz necessário agora andar em santidade, em pureza, em renúncia, em envolvimento na obra de Deus, discipulado, dizer mais não do que sim para as coisas, para os prazeres, para as questões dessa terra. Por outro lado, muitos dizem sim para muita gente, dizem sim para muita coisa, mas também continuam dizendo não para Deus, não para congregar, não para o ministério, não para a célula, não para contribuir, não, não e não. Depois eu vejo, depois eu organizo, depois eu preciso organizar algumas coisas para poder me posicionar, eu preciso resolver algumas questões, agora não é o tempo, e tem que ser no meu tempo, todo mundo tem que respeitar o meu tempo, só que a gente não tem mais tempo. Entenda isso. Você não tem mais o tempo que você tinha desde agora, porque o tempo só está passando. O tempo só está passando. Não tem como voltar atrás. Tome cuidado com o rumo que você está tocando a sua vida. Hoje o Senhor nos chama para uma reflexão profunda e um momento de nós nos posicionarmos. A mudança é o principal sinal do arrependimento. Hoje é dia de conserto na casa do Senhor. Hoje é dia de alinhamento na casa de Deus. Hoje o Senhor está trazendo essa profunda reflexão para nós, porque Ele quer a sua igreja andando em retidão, para quando Ele vier nos buscar, Ele nos encontrar sendo fiéis. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom, muito bom, muito bom. Deus é fiel.